Uma alegria estar aqui. O André é um querido e a gente é parecido até, né? Ele é mais bonito, mas enfim, a gente lembra um pouquinho do outro. Terceiro ano que eu venho aqui no aniversário de vocês, 68 anos. É um privilégio estar com vocês, é um privilégio poder dividir esse púlpito com vocês, com o pastor André. E quando eu estudo a Bíblia, eu gosto de prestar atenção em alguns detalhes. E hoje a gente vai estudar dois detalhes que são muito interessantes, que me chamaram a atenção. E um detalhe é um terceiro detalhe que não foi no meu estudo que eu percebi, mas foi da minha querida orientadora de mestrado e doutorado, a Suzana Schwartz, que o André conhece muito bem. E a gente, sem combinar, basicamente vai ter um overlap, aí vai ter uma sobreposição do assunto que ele apresentou da Manu aqui, quando ele estava falando da esterilidade das... Vozes do além. Um pouquinho, que é a esterilidade das matriarcas, né? Em Gênesis, das matriarcas que são especiais na história de Israel. A doutora Suzana Schwartz, que é judia, ela é professora na USP, ela conseguiu perceber uma constância que qualquer um de nós pode perceber na leitura, mas que chama muita atenção quando a gente entende essa narrativa. Então, quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11, quando a Bíblia vai apresentar o primeiro casal, né, de patriarcas, vamos dizer assim, a Bíblia apresenta de uma maneira curiosa. Diz lá no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, que, verso 27, são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou a Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, a mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor se chamava Milcá, filha de Arã, que foi pai de Milcá e Iscar. E o verso 30 diz, de uma maneira bem sucinta, Sarai era estéril e não tinha filhos, né? E no hebraico diz que Vaterri Sarai Acará, e era Sara Acará. E Acará é um termo que aparece em vários contextos da Bíblia hebraica, e um desses contextos é o contexto do cuidado com os animais, né? Então, no cuidado com os animais, quando o boi e a vaca iam procriar, era costume que o boi cobrisse a vaca, né? Ele sobe em cima da vaca. E a palavra acará é a palavra para jarretear, para cortar os tendões das patas traseiras do boi, para que ele não conseguisse fazer isso. Então, esse é um detalhe interessante. Então, Sara era acará, ou seja, ela, de uma maneira, vamos dizer assim, externa, era impedida de ter filhos. Mas o texto continua, né? Diz que Sara era estéril, ela não tinha filhos, que talvez não seja a melhor tradução, porque o texto bíblico diz, em lar valad, não havia nela valad. E valad tem a ver com a ideia de gerar yeled. Yeled quer dizer filhos. Então, é como se não houvesse dentro dela um útero, como se não houvesse dentro dela a possibilidade de gerar filhos. Então, em um trecho bem pequeno, o narrador está contando para a gente que Sara não conseguia ter filhos, e ele usa uma palavra para sugerir algo externo, e ele usa uma palavra para sugerir algo interno. Abraão não sabe disso, Sara não sabe disso, mas o narrador conta para a gente que havia essa esterilidade, e ele coloca uma esterilidade dupla. Depois você pode acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que quando Isaac se casa com Rebeca, e Rebeca não tem filhos, diz que ela era estéril, e ela pede para Isaac orar por ela, fala assim, olha, Deus não tem me concedido filhos, então Rebeca era estéril também. E quando você for para a história de Jacó,
com Leia e Raquel, você vai lembrar que ao casar com as duas irmãs, o texto bíblico diz que Jacó amava Raquel, mas ele odiava Leia. E logo depois desse verso, o texto bíblico diz que Deus abriu o ventre de Leia, porém Raquel era estéril. Então, em Gênesis, as 4 principais matriarcas da Bíblia são estéreis. Elas não podem ter filhos. Leia é a única que está subentendido, porque diz o texto bíblico que Deus abriu o ventre dela, ou seja, o ventre dela estava fechado. Então, as 4 principais matriarcas bíblicas em Gênesis eram estéreis. Elas não podiam ter filhos. E por que isso é muito importante? A história de Sara vai dizer para a gente por quê, e a gente já vai chegar lá. O texto bíblico diz que em Gênesis 12, Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Então Deus promete para ele um nome, Deus promete para ele uma terra, e Deus promete para ele uma grande descendência, muita semente. Você vai ser pai de muitas sementes. E essa promessa é feita. Abraão cumpre a ordem de Deus de ir para um lugar que Deus mostraria. Tem toda a questão de Abraão com Ló. Tem a guerra que Abraão vai empreender para salvar Ló depois. Lembra que Abraão e Ló brigam, e depois Abraão tem que salvar o sobrinho, porque a cidade de Sodoma e Gomorra foram saqueadas e pessoas foram levadas cativas por outros reis, e tem uma guerra tremenda, e Abraão acaba sendo o salvador de Sodoma e Gomorra naquele momento, o que é muito curioso para a continuação. Mas no capítulo 15, Deus aparece de novo a Abraão, e Deus faz de novo a promessa, e vocês lembram disso, e agora Deus usa uma ilustração, Deus usa o pó da terra, e Deus usa as estrelas do céu. Então ele diz, olha, a sua descendência, a sua semente vai ser numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar, como pó. Vai ter muitos descendentes. Só que Abraão continuava sem filhos. E o texto bíblico diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, Abraão creu naquilo que ele não via, naquilo que ele não conseguia entender. E no capítulo 16, a gente retoma o que a gente leu no capítulo 11, que Sara era estéril. Porque agora Sara chega para Abraão, e Sara diz assim, Abraão, Deus, se você ler comigo, no verso 2, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. É Deus que está agindo em mim, é Deus que está me impedindo de ter filhos. Eu não posso ter filhos. Por que eu não posso? Se Deus prometeu, e Ele prometeu para você que a gente vai ter muitos filhos, e a gente não está tendo filhos, então é Ele que está me impedindo de ter filhos. Ela se sente culpada pela situação, e ela se sente impedida por Deus de ter filhos. E a gente sempre menospreza essa declaração de Sara, porque a gente foca no que vem depois da história, que é Sara oferecendo a sua serva Agar para que Abraão se deitasse com ela para ter um filho. E a gente esquece o poder do sentimento que Sara está tendo aqui para experimentar oferecer uma outra mulher ao seu marido. E a gente sempre fala, não, isso era um costume, isso acontecia, como se a gente estivesse querendo diminuir a dor que Sara está sentindo. Quantas vezes a gente já não passou por situações em que a gente tinha a certeza de que era Deus que estava punindo a gente? De que era Deus que estava fazendo ou causando alguma coisa que estava nos fazendo mal. E essa tendência é muito interessante na nossa existência. Porque geralmente quando alguma coisa dá errado, a gente começa a vasculhar a nossa mente, buscando na nossa memória alguma situação que nos faça culpado. Que nos faça culpados diante de Deus de alguma coisa que a gente fez. Então, por exemplo, clássico. Saí de casa para o trabalho, meu pneu do carro furou. Mas eu também não orei de manhã. A gente tem essa
Essa ideia de que as coisas ruins acontecem porque Deus está punindo a gente. E é isso que Sara está sentindo aqui. Deus está me punindo. Sara e Agar têm uma desavença. Agar tenta fugir. O anjo do Senhor aparece e manda que Agar volte. E ela volta e Ismael nasce no lar de Abraão como filho de Abraão e filho da serva Agar. E tem um jogo de palavras que vai ser muito interessante aqui nesse capítulo, no capítulo 16, porque vai ser reutilizado esse jogo de palavras no capítulo 22 de Gênesis. Porque aqui o jogo de palavras é, na história de Agar, o anjo do Senhor diz para Agar: Agar, Deus ouviu a sua reclamação. Deus ouviu os seus questionamentos. Deus ouviu a tua dor. Volta lá, que Deus vai abençoar seu filho. E ela volta. E no caminho de volta, ela chama o nome daquele lugar de O Senhor Viu. O Senhor viu. Então tem um jogo de palavras entre ouvir e ver. Deus fala, Deus ouviu, e Agar chama aquele lugar de Deus viu. Interessante isso. Capítulo 17, Deus aparece novamente para Abraão, e vocês lembram, depois de mais ou menos 13 anos do nascimento de Ismael. E quando Deus reaparece no capítulo 17, ele institui a circuncisão. Os homens agora serão circuncidados, eles vão ter um sinal no seu órgão genital masculino da lembrança de que é Deus que provê a semente. E Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, vocês lembram disso, e ele muda o nome de Sarai para Sara. E quando ele faz isso, olha que interessante o que acontece. Capítulo 17, verso 15. Deus disse a Abraão, a Sarai sua mulher: você não chamará mais de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Pela primeira vez em todas as vezes que Deus aparece, agora ele promete que o filho vai ser de Sara. Eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu. E o verbo aqui é o verbo tsahak. Abraão riu. Tsahak. E ele pensou consigo mesmo: pode o filho de um homem de 100 anos? Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda pode dar à luz? Preste atenção nessa imagem. Deus está falando e Deus está dizendo: Sara vai te dar à luz, e é o filho de Sara que é o filho da promessa. Abraão se prostra com o rosto em terra. O que é isso? Ele se ajoelha com o rosto em terra. E o que ele faz? Ele não ora. O que ele faz? Ele ri. Sahak. Ele gargalha. Ele gargalha e pensa: esse Deus é maluco. Eu tenho 100 anos, minha mulher tem 90. Esse Deus é maluco. E aí ele fala para Deus. Abraão era audacioso, né? Ele diz no verso 18. Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus aparece, Deus fala: Abraão, Sara vai dar luz ao filho da promessa. Abraão gargalha e pensa com ele mesmo: Deus é doido. E aí ele fala para Deus: Senhor, eu acho que o Senhor não anda vendo os capítulos da minha história, do meu dorama aqui. Deixa eu contar um negócio para você. Já resolvemos o problema. Ismael está aqui, abençoa ele, está tudo resolvido. Olha a audácia de Abraão. Ele ri e ele apresenta a solução para Deus. Essa risada de Abraão é uma risada do quê? De uma mistura de duas coisas, né? De dois sentimentos. Quais são os dois sentimentos da risada de Abraão? Deboche e de dúvida. Deus está falando um negócio que não faz o menor sentido. É completamente sem noção isso que Deus está falando.
Então ele debocha e ele duvida. Pensa com ele mesmo, ele ri, pensa com ele mesmo, em deboche e em dúvida. E aí diz para Deus: Senhor, tem Ismael aqui, abençoe Ismael. E o texto bíblico diz: Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará Itzhak, Isaac. Deus ignora o que Abraão está falando, e ele diz: o nome do teu filho vai ser Itzhak, que vem do verbo tzahak, que significa rir. Sara vai te dar à luz um filho, e o nome dele vai ser Ele riu. Quem que tinha acabado de rir? Abraão. E é com ele que eu vou fazer a minha aliança, e vai ser uma aliança para sempre. Verso 20. Agora, quanto a Ismael, já que você pediu, eu vou abençoar Ismael. Eu vou ouvir o que você está pedindo. Lembra que o nome Ismael significa ele ouviu, Deus ouviu. Então eu ouvi o que você me pediu, eu vou abençoar. E eu farei com que ele seja fecundo, e vou multiplicar ele extraordinariamente. São as mesmas palavras da ideia da promessa que Deus faz para Abraão de ter uma semente gigantesca. Inclusive ele diz: 12 príncipes procederão dele. 12 príncipes vão proceder dele. Deus terminou de falar com Abraão e se retirou, e Abraão circuncidou todo mundo. No capítulo 18 de Gênesis, é aquela história famosíssima, maravilhosa. 3 seres andando no meio do deserto. Abraão avista aqueles 3 seres e chama aqueles 3 seres para comer. A refeição mais espetacular para mim é essa daqui. Abraão manda matar um cordeiro e faz um cordeiro com molho de iogurte. Delícia, cara. Você imagina você comer esse cordeiro? E um desses indivíduos começa a falar com Abraão como se ele fosse Deus. Porque ele diz para Abraão o quê? Vocês lembram o que ele diz para Abraão? Daqui a 1 ano, o filho que foi prometido para você vai nascer. E quando ele fala isso, Abraão entende que ele não está lidando com qualquer pessoa. Por isso que eu acho essa a melhor refeição. Você está comendo sem saber com quem você está comendo, porque você é hospitaleiro. Você prepara um baita de um cordeiro, de um churrasco de cordeiro, com molho de iogurte. Já comeram churrasco de cordeiro com molho de iogurte? É sensacional. E aí, de repente, você descobre que o cara que você está dando comida é Deus. E ele fala: ano que vem vai nascer teu filho. E aí vocês lembram o que acontece? O que acontece? Vamos lá, no capítulo 18. Perguntaram onde é que está Sara, está aí na tenda, não sei o que lá, tal. Aí ele fala: certamente, daqui a 1 ano eu vou voltar e vou te dar um filho, lá no verso 10. E aí diz no finalzinho do verso 10, Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já estava na menopausa, tinha mais como ter filho. Por isso Sara riu em seu íntimo. Adivinha qual é o verbo aqui? Tzahak. Mesmo verbo. Dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Vocês percebem que tem um espelho aqui? Capítulo 17, Deus fala: Abraão, vou te dar um filho. O que Abraão faz? Ri. E pensa com ele mesmo o quê? Eu tenho 100, minha mulher tem 90, é impossível. Capítulo 18, Deus aparece. Deus fala: eu vou dar um filho para vocês. Agora quem ri? Sara. E ela diz no íntimo dela de novo, ela diz para ela mesma: esse cara está maluco. É impossível a gente ter filho. Nem ele, nem eu a gente consegue mais. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será que é verdade que ainda darei à luz sendo velha? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Por acaso há alguma coisa impossível para Deus?
Há alguma coisa que seja impossível de ser feita? A gente dá uma acelerada na história, vamos para o capítulo 21. Olha como é que começa o capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus tinha dito. E o nome dele é Yitzhak. Ele riu. Quando ele tinha 8 dias, ele foi circuncidado e tal, como o Senhor havia ordenado. Com 100 anos, nasceu seu filho Isaque. Verso 6. Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Deus me deu motivo de tzahak, e todo mundo que ouvir a história de Yitzhak vai tzahak comigo. Deus me deu motivo de risada, e todo aquele que ouvir o nome do meu filho, ele riu, vai rir comigo. Que riso é esse agora? É um riso de alegria, é um riso de gratidão. E essas são as as primeiras vezes, capítulo 17 a primeira vez, capítulo 18 a segunda vez, e capítulo 21 a terceira vez, são as primeiras vezes que o verbo rir aparece na Bíblia. E é engraçado que nenhuma dessas vezes o rir é de uma comédia, de uma coisa engraçada. O primeiro riso é deboche e dúvida. O segundo riso é de dúvida. É impossível. E aquela risada do duvido, duvido. E a terceira vez é um riso de gratidão, porque aquilo que parecia impossível se tornou realidade. Se tornou realidade. E sabe o que é mais espetacular nessa história dos primeiros risos na Bíblia? É que no meio delas aparece o primeiro choro. Depois dessa sequência de 3 risos, aparece o primeiro choro. E o primeiro choro está no capítulo 21. Na sequência da história do nascimento do Ele riu. E as primeiras vezes que as coisas aparecem na Bíblia são importantes, porque elas vão criar um paradigma. Isaque, ele riu, nasce, cresce e ele começa a brigar com quem? Com Ismael. E olha a ironia, o texto bíblico diz que eles começam a brigar porque Ismael ria de Isaque. O verbo é risada. Nas suas Bíblias aparece zombar, Nas nossas Bíblias aparece zombar. Mas o verbo é o mesmo, rir. Ou seja, Ismael ria do cara que tinha um nome, ele riu. Olha a ironia do negócio. E aí Sara fica brava, o que ela faz? Expulsa todo mundo. E aí Agar sai com Ismael, vai para o deserto. E o texto bíblico diz que ela entra em pânico, porque eles saem apenas com um pouquinho de água, e a água acaba rápido, e eles estão no deserto, e não tem nada para comer, e não tem nada para beber. E ela entra em desespero, e ela pensa, a gente vai morrer aqui. E lembra o que ela faz? Ela deixa o menino aonde? Embaixo de um arbusto, e ela fica de longe, porque ela não quer ver o filho morrer. Lembra disso? E enquanto ela está chorando, e é a primeira vez que aparece o choro na Bíblia. Vamos ler junto, que é bonito demais. Capítulo 21, verso 16. Eu vou colocar ele ali, porque assim não verei o menino morrer. E aí diz, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E é a primeira vez que aparece o verbo chorar na Bíblia. Bahar, chorou. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo do Senhor clamou, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. E a beleza desse trecho é que não é só Agar que está orando. Agar que está chorando. Quem está chorando é o menino também. Ismael está chorando.
E o texto bíblico diz que Deus ouve a voz do menino. E o texto termina dizendo que Deus vai abençoar Ismael sobremaneira e vai cuidar dele. E diz para Agar: Agar, não tema, eu estou contigo. Eu ouvi o seu choro. Eu ouvi o choro do seu menino. E o nome Ismael, Deus ouviu, se confirma na vida de Ismael naquele momento. Quando a gente vive uma história longa como a que vocês viveram, de 68 anos, com certeza houve muito riso de alegria, houve muito choro de alegria também. Mas com certeza também houve momentos em que o riso era: duvido que isso daqui vai continuar, duvido que isso daqui vai dar certo, duvido que a conta esse mês vai fechar. Risos de dúvida. Agora não dá, agora o negócio degringolou. E com certeza em muitos momentos no choro, não foi só choro de alegria, foi choro de desespero, de olhar e pensar: acabou, vou chorar porque agora já era. E essas duas histórias, de Sara e Abraão rindo, e de Agar chorando, de Ismael chorando, lembram para a gente duas coisas importantíssimas. Deus vê o seu choro e o seu riso. Deus vê o seu choro de desespero, não importa quem você seja, porque Ele viu o choro de desespero de uma escrava, de uma serva abandonada, mandada para o deserto para morrer. Ele viu, Ele ouviu. E Deus também vê e ouve o riso de dúvida que a gente tem muitas vezes. E a pergunta que Ele faz para Sara é a mesma que Ele faz de uma maneira subentendida para Agar: por acaso tem alguma coisa que é muito difícil para mim? Tem alguma coisa que é muito difícil para eu fazer? Tem alguma coisa que é impossível para mim? Eu sou Deus. Quando você ri duvidando, eu sou Deus. Quando você chorar em desespero, eu sou Deus. E eu posso fazer o impossível para cuidar de você. Cuidar de você quando você não tem filhos, cuidar de você quando o seu filho está prestes a morrer. Eu posso cuidar de você em todos os momentos. Na alegria e na tristeza, na dúvida e no desespero. Deus é o Deus que pode fazer o impossível. Como a gente fala, né? Ele é aquele que pode fazer pode fazer a mulher, a estéril, mãe de filhos. E é isso que Ele faz ao longo de Gênesis inteiro. Nos primeiros risos, no primeiro choro e na esterilidade de todas as matriarcas. Deus é aquele que pode reverter todas as situações. Nesses 68 anos, quantos testemunhos de milagres vocês já não tiveram? De situações que eram impossíveis e Deus reverteu. E quando a gente olha para isso, a gente precisa ter certeza de que nas situações impossíveis de hoje, Deus também vai reverter.